Então, continuando, né? Eu o abracei como se fosse um filho querido. O ataque diminuiu, mas não passou de tudo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que esse distúrbio? O quarto do Marcelo permanecia isolado em relação ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em conversa edificante. Por que motivo a perturbação? Se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos. O instrutor me contemplou, bondoso, e recomendou: observe o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalideceu, persistindo somente a epífise a emitir raios normais. No encéfalo, na parte central do cérebro, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia das células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, permaneciam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cérebro, perturbando as vias do equilíbrio e desorganizando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. O delicado aparelho encefálico estava totalmente anulado. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo vazias de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito se contorcia de angústia, preso ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Após detido exame, indaguei de Calderaro: como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob a autoridade de perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, Calderaro dominou a desarmonia, envolvendo o seu campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre da convulsão não aconteceu. Marcelo se aquietou, se refez à atividade cerebral, como praça em tumulto logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias de tráfego e o sistema endócrino regressou à regularidade. As redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, porque Calderaro achou conveniente proporcionar a ele maior repouso, não lhe permitindo a retirada do corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conforto do leito, o instrutor me olhou benéfico e perguntou: você se lembra dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, ele prosseguiu, né? O caso de Marcelo
verifica-se em harmonia com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da lei divina, guardou-lhe a consciência, como sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que ele semeou. Logo após a perda do corpo, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual, em consequência de tais desvios, ele perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou centros perispirituais, adoecendo-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora mais importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar de modo profundo a situação dele, né, a situação íntima dele. Conservava-se aliviado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar daqui em diante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso, ou seja, aquela sensação toda que ele viveu lá no umbral fica na lembrança. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescença. Quer dizer, a região perispiritual dele está se recuperando, como as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não alcançou o equilíbrio integral se sujeita aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe alucinam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias, que são dele mesmo, em movimentos desordenados. Então, essas energias passam a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhes chegava vindas do pensamento alucinado de suas vítimas. Então, aquilo que as vítimas passaram, ele acaba tendo essa sensação. Aí então, né, as energias passam a se atritar e emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a que chegava para ele, né, vindas dos pensamentos alucinados da vítima. Então a vítima lançava um pensamento e ele captava e sentia. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, apoderando-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos assim entre aspas, né, o grande mal,
de sintomatologia aparatosa. Isso aí é uma definição médica que a gente não tem uma tradução, né? Determinando as convulsões nas quais o corpo físico é enfraquecido, vencido, mas se parece a uma embarcação repentinamente à deriva. Ou seja, passou alguma coisa estranha e ele cai na convulsão. Como diz, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, passou alguma coisa, o remorso é lembrado e ele cai em convulsão. Continuando. As explicações de Calderaro me enchiam de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de existir uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrei da luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a regra de socorro aos alienados mentais. Mesmer, Charcot, Pinel e Broca desfilaram diante da minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção dos esclarecimentos do assistente não durou muito. Devo, na verdade, deixar bem claro que desde a primeira de nossas conversações, essas intermitências eram habituais, parecendo que Calderaro intencionalmente me proporcionava umas tréguas para eu poder refletir seus conceitos. E respondendo às íntimas ponderações, ele continuou. É impossível pretender a cura dos loucos apenas na base de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne, o âmago, o centro, né, da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas sempre ajudarão bastante, tentando consertar a disfunção das células. No entanto, é imprescindível intervir nas origens das perturbações. O caso do Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide que, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados, né? Esse desequilíbrio perispiritual acontece por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a Marcelo. Temos milhões de pessoas irritadas que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do chamado, entre aspas, pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos, mal-humorados de tipos diversos, ou em doentes com aparência muito próximas das epilépticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Por quê? Seria de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele não estaria engolindo um remédio, ele estaria se modificando, tirando a raiz do problema.
Enunciando tais verdades, não subestimamos o esforço dos psiquiatras abnegados que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem afirmamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o tratamento dos choques renovadores. Está falando em choque porque ele está lá em 1800 e tanto, né? Tão necessários a muita gente como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode dar vigor à própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo. Em plena eternidade, o homicida, espalhando a morte e a sombra em seu redor, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos, sob o domínio das lesões perispirítica, consequências vivas de seus atos, registrados pela Justiça Universal, é indispensável para assisti-los com êxito, retornar à origem das perturbações que os maltratam. Isso se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que consigam a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse instante, observando que o Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu nas explicações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz nos abraçou comovido e, olhando o caldeiraro, falou humildemente: então, fraquejei e caí. Oh, não, não se sinta assim. Você ainda está em tratamento. E não podemos esquecer a realidade. Seu esforço é admirável, mas precisa aguardar a contribuição do tempo. Em épocas passadas, você perdeu valiosa oportunidade de seguir na senda progressiva, escorregando, resvalando. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas fracas não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o caldeiraro reconhecidamente, perguntou: acredita o meu benfeitor que deva optar pelo uso de hipnóticos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas diante dos prováveis atritos da organização perispirítica. No teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficiente consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, você vencerá os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo a você, por isso mesmo, se envolver na missão renovadora e sublime que foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer defesa violenta sobre o seu corpo, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Ou seja, é melhor você se dedicar à sua reforma íntima, ao seu propósito, do que se medicar. Você já tem a mente preparada para isso.
O rapaz beijou as suas mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a emoção, falou bem-humorado: Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos evidenciam nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não podemos esquecer. E acariciando seus cabelos, acrescentou: Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, você agora é feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem se abraçou a nós como se fosse um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Então, o capítulo diz pra gente o quê? Doença por remorso, fatores que deixam marcas, que só são curadas com reforma íntima. É preciso trabalhar no bem, ao invés de procurar remédio. Remédio químico, né? O remédio é trabalhar no bem. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.